Oi, boa noite, Diego, boa noite, Chico, boa noite a todos. A gente está naquela corrida contra o tempo, né? O Aunis começando, o depoimento acabando, e a gente aqui, e É, aí, o que aconteceu? Tinha expectativa de que os advogados falassem no final lá, Diego, mas isso não aconteceu, o Bolsonaro saiu rapidamente, os advogados não pararam para falar. A informação que a gente tem, a primeira informação que a gente tem, aquela coisa, né? Fonte respondendo com um joinha e a gente fazendo interpretação, é que ele respondeu todas as perguntas. Respondeu tudo, e aí a gente tem que ver exatamente quais foram essas perguntas, mas o que a defesa do Bolsonaro vinha dizendo, né, é que ele não teria nada a ver com essas inserções dos supostos dados falsos aí no sistema do Ministério da Saúde e na carteira de vacinação, porque o próprio Bolsonaro disse que ele mesmo não teria se vacinado. Uma das coisas, Diego, Chico, que a gente está em um processo de apuração, aliás, desde ontem, é a estratégia em relação ao CID, né, ao tenente coronel Mauro Cid, que era aí o braço direito do Bolsonaro, que está preso no batalhão da Polícia do Exército, e que existia aí no entorno algumas pessoas começando a levantar a possibilidade de Bolsonaro colocar toda a culpa no Cid, né, responsabilizar sempre o ajudante de ordens aí. O que me disseram ontem é que ele não necessariamente iria acusar totalmente Cid, assim, jogar Cid aos leões, mas ele iria dizer que ele não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, se o Cid fez isso, aí é o Cid que teria que responder. Bolsonaro, ele se isentaria de culpa, mas segundo algumas pessoas que eu conversei, isso não significaria que ele jogaria Cid aos leões, digamos assim, né? Mas aí a gente tem que continuar nessa apuração, estamos correndo contra o tempo, pode ser que ainda nesse All News a gente consiga alguma coisa para os nossos espectadores aqui, mas o que a gente tem de momento é que durou um pouco mais de 3 horas e que sim, a princípio parece que o ex-presidente respondeu a tudo que foi questionado pela Polícia Federal nessa tarde. era algo esperado e muito esperado. Tem uma torcida grande por esse momento, para que esse momento chegasse. A gente vê aí nas redes sociais tanto os militantes petistas quanto o pessoal do governo, a turma do governo, comemorando como se fosse um gol, né? Quem vai falar melhor sobre a parte econômica dessa decisão é o professor e a Carla, o professor Raul Veloso e a Carla. Da parte política, é isso que você falou, é uma das maiores vitórias que Lula conseguiu até agora, se não a maior. Eu acho que, sem dúvida, é a maior vitória que Lula conseguiu até agora. Cumpriu uma promessa de campanha que tem muito peso na vida de muitos brasileiros, milhões de brasileiros, e impacta diretamente na vida das pessoas que têm menos renda, né? O botijão de gás de cozinha, que é algo imprescindível para tantas famílias, baixa de preço, o diesel, que é fundamental, também imprescindível para os caminhoneiros, para fazerem o transporte dos alimentos, o transporte de cargas do Brasil afora, também cai o preço do óleo diesel, pelo menos essa é a previsão. Porque, como disse o nosso colega Kupfer no All News de meio-dia, segundo ele, essa redução que acontece agora ainda era resultado, ainda era consequência do PPI, ainda vinha da fase do PPI. Se vai haver ainda uma redução, quer dizer, a previsão é que haja uma redução com essa nova política de preço da Petrobras, então é possível que o gás de cozinha baixe ainda mais. Então, como vitória política, não tem como contestar, mas eu acho que a oposição fica até sem discurso para rebater uma vitória, um gol, pelo menos, um golaço desse que Lula fez. Agora, sim, há algumas perguntas, algumas interrogações no ar. Sai o PPI e o que entra exatamente no lugar? Por isso, o senador Alessandro Vieira convocou o presidente da Petrobras, João Paul Prats, a explicar qual vai ser o sistema em detalhes ao Senado. Vamos ver o que vem por aí. Mas o PPI era algo que conseguia desagradar a maioria dos brasileiros. Vai ter um setor ou outro que também,
aquele antipetismo arraigado vai reclamar, vai chiar, vai rosnar, mas o PPI não era a solução ideal para o preço dos combustíveis. Agora, o que vai ficar no lugar do PPI? Esse é o ponto. Vamos ver em detalhes o que é a proposta da Petrobras, que foi lançada hoje. Nós estamos entrando com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para pedir para interromper a votação dessa PEC aqui no Congresso Nacional, porque a gente observa pontos delas que são inconstitucionais, principalmente o que diz respeito ao que está no artigo 5º da Constituição, que fala sobre a igualdade de oportunidade, de condições para homens e mulheres, para brancos e negros, que é um dos principais itens que os partidos políticos descumpriram nessa última eleição, aliás, em todas as últimas eleições, e um dos motivos que deu origem para a PEC 9. Mas você sabe que ela não trata, além desse ponto grave, mas ela não trata somente disso, né? É uma anistia ampla, geral e restrita para todas as irregularidades identificadas nas prestações de contas. E tem coisas que são muito absurdas. Ontem mesmo a Folha de São Paulo noticiou que o antigo PROS, que acho que depois foi fundido ao Solidariedade, teve gastos com recursos partidários, recursos eleitorais, para realização de churrasco, contratação de garçom, reforma de piscina, de casa. Parece até engraçado, mas a gente está falando, na verdade, de recursos públicos, né? Que deveriam ser utilizados para impulsionar, por exemplo, candidaturas de mulheres e de negros, para aumentar quantitativamente e qualitativamente, né, a presença desses segmentos aqui no Congresso Nacional, mas que é uma farra geral com dinheiro público para poder, enfim, satisfazer a desejos e vontades de dirigentes partidários. Eles tratam os seus partidos como se fossem empresas, como se o dinheiro fosse deles, como se não tivesse regra nenhuma. Todos eles sabem quais são as regras antes de começar os pleitos eleitorais, não cumprem, e não cumprem porque sabem que depois vai ter uma autoanistia. É algo gravíssimo, assim, é por isso que a gente votou contra, obstruiu, está pedindo para o Supremo Tribunal Federal também intervir para interromper a votação e espera que ao longo da tramitação a gente consiga, ao menos, alterar o conteúdo dessa PEC, né? Porque a CCJ não pode ter modificações de mérito, né? Só se é constitucional ou não. E aí, quando tiver uma comissão especial ou mesmo em plenário, é possível de ter alterações. Eu espero contar com o apoio de mais pessoas, porque, Diego, não tinha outras mulheres deputadas, não tinha outros deputados também, deputados e deputadas negras fazendo esse debate. Soube, inclusive, que é por parte de pressão das lideranças partidárias, dos presidentes de partido, que não conseguiram nem ali, digamos assim, dar a cara à tapa para fazer esse debate. É um absurdo completo, mas eu espero que a gente tenha condições de modificar, né, ao longo da tramitação, ao menos. Qual